Eu vou estar ministrando uma palavra ainda ao coração dos irmãos. Em seguida eu vou estar orando pelos irmãos. E depois, no final, nós vamos estar ajoelhando e colocando diante de Deus toda a nossa gratidão pelo ano de 2022 e pedindo também pela ação de Deus em 2023. Aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 5, nós temos escrito o seguinte: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, ou de espírito amargurado. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Queridos, todos nós, quando vamos começar um novo ano, a gente começa a pensar nas situações que nós queremos ver, vamos dizer assim, se realizando na nossa vida, que não aconteceram muitas vezes no ano passado, no ano anterior. E muitas vezes nós pensamos também nos recomeços, que são as situações que nós temos que refazer na nossa vida. E esse texto aqui, irmãos, onde Davi está na caverna de Adulão, ele é um texto bastante interessante. Davi havia fugido de Saul. Nós sabemos da história de Davi. Davi, ele começou, irmãos, a ser projetado por Deus a partir do momento em que o profeta Samuel foi à sua casa e o ungiu. Dentre todos os irmãos de Davi, Davi foi o escolhido para ser ungido com o propósito de ser rei de Israel. E isso foi dito a Davi no momento em que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Davi então começou a viver uma realidade em que ele iria ser rei, tendo um rei já nomeado em Israel. Ou seja, você é rei, como? Já tem um rei, como é que isso vai acontecer? Então eu fico pensando, irmãos, Davi ele recebe uma notícia inquietante, inquietadora, porque quer queira, quer não, qualquer pessoa que se levantasse ou pensasse em assumir o lugar do rei, correria risco de morte iminente. Então Davi ele fica ali, na dele. E surge um momento quando está lá o Golias desafiando todos os exércitos de Israel, e Davi vai parar lá. Davi acaba indo lá, não com a intenção de lutar com Golias, mas com a intenção de apenas levar comida para os seus irmãos. Só que ele chega lá e ele acaba sendo a pessoa que Deus usa para derrotar o Golias. A partir daí, irmãos, tudo muda na vida de Davi. Davi começa a crescer. Davi começa a conquistar exaltação, visibilidade diante das pessoas, diante do próprio rei Saul. E aí, pouco tempo depois, ele já passa a ser comandante de exército. E as pessoas da cidade começavam a cantar para Davi. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E toda vez que vinha uma batalha, lá tinha o povo cantando, as mulheres cantando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Chegou uma hora que o rei Saul, irmãos, que ele aborreceu. Ele falou: peraí, para mim canta que eu cantei, que eu matei milhares, mas para Davi 10 milhares. E ele já começou a criar no coração dele um ciúme, começou a criar no coração dele um sentimento negativo. E com o tempo, o rei Saul foi percebendo, por tudo que estava acontecendo, pelos sinais que estavam sendo dados a ele, que Davi seria o novo rei de Israel, mesmo porque quando ele deixa de matar o rei Agag, como foi ordenado por Deus através de Samuel, Samuel diz: o teu reino foi rasgado ao meio.
e você não será mais rei. Deus já escolheu outro para colocar no seu lugar. Eu vejo que a partir dali, irmãos, o coração de Saul já não foi mais o mesmo, e Saul começou então a buscar quem seria essa pessoa. E quando ele entendeu que era Davi, começou uma perseguição ferrenha contra Davi. Só que Davi ficou um bom tempo, vamos dizer assim, vivendo tempos de glória, vivendo tempos de festa, vivendo tempos de alegria, vivendo tempos de celebração, vivendo tempos de vitória na presença de Saul. Mas de repente tudo muda, porque Saul disse: eu vou matar Davi, e Davi tem que fugir, e ele começa a fugir de Saul. E essa fuga de Davi, irmãos, trouxe morte a todos os sacerdotes que haviam em Nob. Havia muitos sacerdotes ali. Davi acabou acampando ali. Saul descobriu, e quando Saul descobriu, ele foi lá e matou todos os sacerdotes. Depois Davi vai à terra dos filisteus, se passa por louco para poder escapar de Saul, mas não conseguiu ficar lá. E depois de ele sair da terra dos filisteus, ele vai para este lugar, a caverna de Adulão. E aí, irmãos, eu começo a pensar que essa caverna aqui para Davi se tornou uma caverna de incerteza. Tudo começou bem, veio a glória de derrotar Golias, veio aquele momento de festa, mas de repente tudo mudou na vida dele. Ele estava lá em cima, agora ele está lá embaixo. Ele começa a passar por uma situação que ele não gostaria de estar passando, de estar sendo perseguido, de estar sendo alvo da ação de Saul, que queria matá-lo, que queria tirar a sua vida. E ali naquele momento Davi estava escondido naquela caverna, e ele encontra ali 400 homens endividados, em aperto e com o coração cheio de amargura. Ou seja, ele já estava numa situação difícil, e ele vai para aquele lugar e ainda encontra mais 400 homens que estão nessa situação. Porque Saul, de certa forma, Saul começou a perseguir todas as pessoas que tinham um relacionamento mais próximo com Davi. E Saul começou a colocar impostos pesados sobre os agricultores, sobre aqueles que também criavam seus animais no campo, de modo que o povo começou a ficar em aperto, o povo começou a ficar endividado. E aqueles que eram mais próximos de Davi, então a pressão era maior. E essas pessoas foram exatamente essas pessoas que foram parar lá naquela caverna. E aí, irmãos, eu quero pensar com vocês que muitas vezes, no momento de dificuldade, no momento assim que parece que a crise ela chegou para a nossa vida, que os problemas se apresentaram para nós, e a gente olha aquilo ali como um ambiente, um cenário completamente negativo na nossa vida. Eu quero pensar com você nessa noite em que, num ambiente assim, de dificuldade, de problema, de contrariedades diante da nossa vida, que muitas vezes para nós é algo totalmente negativo, muitas vezes é num ambiente como esse, que Deus estabelece um ponto de partida para um recomeço e uma caminhada vitoriosa com Ele. Então, às vezes, o que para nós é momento de luta, de problema, de dificuldade, para Deus é o ponto de partida para uma caminhada vitoriosa. E eu quero pensar com você nessa noite que 2023, deixando 2022 para trás, e talvez 2022 foi um ano assim que encerrou de uma maneira muito estranha, e muitos estão com aquela incerteza no coração: o que será, o que virá em 2023, o que vai acontecer em 2023, porque talvez muitos estão pensando no cenário político do Brasil, né? Ontem mesmo eu vi um dono de uma empresa preocupado, e o filho dele, eles discutindo, porque o dono da empresa falou assim: tira todo o dinheiro que está no banco, porque o Lula vai entrar e vai confiscar, e vai prender o dinheiro, e vai isso, e vai aquilo. E aí o filho falou: ô pai, não é assim, né? Não é desse jeito. Mas ele estava preocupado que ele tinha que tirar o dinheiro do banco, porque ele está com medo de que vai ter um confisco financeiro nas contas bancárias, num determinado valor para cima, né? Então, quantas pessoas talvez estejam como esse homem, preocupados, porque estão correndo risco de repente ter uma reserva financeira confiscada, apreendida, e outros preocupados com outras situações. E eu quero dizer para você, querido, nós não podemos esquecer que existe um Deus que é por nós. Nós não podemos esquecer que existe um Deus
que está acima de todas essas situações da nossa vida. E eu quero dizer para você, querido, os cenários desfavoráveis, eles não anulam o favorecimento de Deus na vida dos seus escolhidos. Amém? Quero começar dizendo isso para você. Os cenários desfavoráveis não anulam, não tem o poder de anular o favorecimento de Deus sobre a tua vida. Embora o cenário fosse desfavorável para Davi, Deus era favorável a Davi. Embora o cenário fosse completamente, irmãos, contrário a Davi, o cenário fosse de morte para a vida de Davi, Deus era favorável a Davi. Ele passou pelo cenário da dificuldade, porque o que prevaleceu na vida de Davi não foram as circunstâncias, ou não foram os problemas, as dificuldades que o cenário construiu para prejudicá-lo, mas aquilo que Deus preparou para livrá-lo. Eu quero dizer para você, querido, 2023, seja qual for o cenário que possa ser construído de negativo, de contrário, de problemático contra a sua vida ou contra a minha, Deus será favorável a nós. Deus será favorável àqueles que o servem. Então eu não estou preocupado com o cenário, porque eu estou seguro na certeza de que Deus prevalecerá em nosso favor. Se eu ficar preocupado com as coisas, eu estou dizendo para Deus que eu não tenho fé no cuidado dele sobre a minha vida. E eu quero perguntar para você nesta noite: você acredita profundamente? Não diga isso no impulso. Eu quero que você diga isso do fundo do seu coração. Você acredita que Deus cuida de você? Quem acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito, irmãos, que por mais que apareçam os planos mais absurdos, os planos mais maquiavélicos, os planos mais sórdidos do homem, que está na sua posição de poder, seja para lesar um país, para prejudicar pessoas, seja lá para fazer o que for, Deus, Ele está no controle, Ele vai agir, Ele vai trabalhar em nosso favor, em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor da igreja. O que nós não podemos perder de vista é quem nós somos diante de Deus e quem Deus é na nossa vida. Porque o problema muitas vezes das pessoas, quando elas estão num ambiente de contrariedade, ou diante de um cenário de dificuldade, de problema, é que elas permitem que os seus sentimentos falem mais alto que a sua fé. O problema muitas vezes de cada um de nós, como seres humanos, é que nós sentimos as coisas, e vamos pelo que nós sentimos. Eu sinto que vai acontecer isso de errado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Irmãos, nós não somos o povo que foi chamado para sentir, nós somos o povo que foi chamado para crer. Porque muitas vezes os nossos sentimentos corrompem a visão correta da realidade que Deus tem projetado para nós. Então Davi, irmãos, ele estava vivendo um momento difícil? Com certeza ele estava. Pastor Davi, será que sentiu medo? Com certeza ele sentiu, porque ele estava fugindo de Saul. Pastor Davi sabia o que ia acontecer? Não sabia. Ele não tinha essa revelação do que ia acontecer, como ia acontecer, mas ele tinha uma certeza: que Deus havia ungido ele, e que Deus havia dito para ele que ele seria rei sobre Israel. Então ele sabia disso. Então no seu coração, irmãos, o que ele pensava? Eu estou passando pela caverna, eu estou passando por esse momento, mas essa situação de sofrimento, de perseguição, de angústia, de tristeza, na minha vida, na vida dos meus irmãos, isso não é o destino final, é um momento que eu comecei e daqui a pouco eu vou passar por ele, é um momento na minha vida, não é o destino final da minha vida. Eu não vou viver nessa caverna o tempo todo, a caverna é um momento que vai passar. O que eu quero dizer para você, querido? O que Deus tem para você é muito maior do que o que
você possa estar passando de ruim, de negativo hoje. As circunstâncias da nossa vida, assim como as circunstâncias da vida de Davi, muitas vezes são situações que nós temos que passar, mas nós não vamos ficar presos àquelas situações. Elas vão passar se nós não desistirmos. Amém? Elas vão passar se nós não desistirmos. Os cenários negativos e desfavoráveis não anulam o favorecimento de Deus na nossa vida. Deus usa momentos, às vezes tristes, como um ponto de partida para uma caminhada vitoriosa. Foi assim com Ruth e Noemi, duas mulheres que voltam de Moabe destruídas, mas naquele momento Deus usou aquela situação como um ponto de partida para uma nova realidade, um recomeço vitorioso. Assim foi na vida delas. Assim também aconteceu com o paralítico que estava no tanque de Betesda, muitos anos ali esperando alguém colocá-lo naquele tanque, mas chegou o momento em que Jesus chegou e resolveu o problema daquele homem. O momento da dor passou e veio o momento da vitória. Então existem momentos na nossa vida que são de dor, que são de sofrimento, mas são momentos, eles vão passar. A Covid, irmãos, ela chegou em quando? 2019 ou 2020? 2020. Passou. Ah, mas tem Covid ainda, pastor, mas não está como estava antes. Ninguém aqui está de máscara, aquela situação toda. Passou aquela tensão. Passou. O momento veio, colocou todo mundo na caverna da sua própria casa. Veio a tensão, veio a angústia, veio o medo, veio vários sentimentos. Mas a gente acreditou. Deus vai dar a vitória. Nós não vamos desistir de continuarmos orando, de continuarmos buscando, de continuarmos servindo, de continuarmos cultuando a Deus. Passou. Ou seja, nós não ficamos presos àquele momento. Assim como existem momentos circunstanciais na sua vida, que são momentos que você está passando hoje, e que não é o destino final da sua vida, é um momento que você vai passar. Depois desse momento, coisas grandes, maravilhosas de Deus vão acontecer na sua vida. Queridos, para que nós possamos viver momentos difíceis como um ponto de partida para um recomeço vitorioso, a exemplo de Davi, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós temos que colocar bem firme no nosso coração o propósito de sobreviver às dificuldades que se levantarem contra nós. Apenas sobreviver. O que Davi fez? Ele disse: eu vou sobreviver. Saul está querendo me matar, mas eu vou sobreviver. Eu não vou me entregar a essas circunstâncias, eu não vou me entregar a essa situação, eu vou sobreviver a isso, eu vou me manter vivo. E talvez, queridos, em 2023 você precisa se manter vivo, como uma pessoa de fé, como uma pessoa fiel a Deus, como um marido dedicado à sua esposa, como uma esposa dedicada ao seu marido. Você precisa se manter vivo, como alguém que tem compromisso com a casa do Senhor, como alguém que tem compromisso com oração, como alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. Você precisa se manter vivo, e você precisa manter vivo na sua vida as coisas que mantêm vivo os teus relacionamentos. Você precisa manter vivo na sua vida o amor, a fidelidade, a lealdade, a cumplicidade. O que acontecia ali com Davi? Havia alguém querendo trazer morte sobre a sua vida, mas ele disse: não, eu vou sobreviver, eu vou continuar vivo, eu vou me manter vivo. E talvez o teu desafio era nesse ano de 2023 seja se manter vivo na fé, firme na presença de Deus, vivo, né? Não permitir que o diabo traga morte na sua vida espiritual, ou na sua vida familiar, ou na sua vida emocional. É você bater o pé firme e dizer: não, na minha vida o diabo não vai trazer morte. Não vai ter morte na minha casa, não vai ter morte no meu casamento, não vai ter morte na minha fé, não vai ter morte no meu ânimo. Eu vou sobreviver, vou me manter vivo. Fala para o seu irmão aí: mantenha-se vivo.
Às vezes nós temos que nos manter vivos, ativos, em pé, não nos entregarmos à situação de morte que está nos perseguindo. Existe uma situação de morte perseguindo a igreja hoje, irmãos, de morte espiritual, de morte na fé. Tem muitos crentes que estão morrendo espiritualmente no seu compromisso com Deus. Tem muitos crentes que estão morrendo espiritualmente no seu ânimo, na sua fé, na sua dedicação a Deus. E talvez hoje o Senhor está dizendo: você não, você se mantenha vivo, você se mantenha viva na minha presença, porque Deus trabalha através dos vivos, Deus não usa mortos. Tem um texto que me chama muita atenção ali em Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aquela palavra ali não é, irmãos, para não crente, é para crente. O que o Senhor está dizendo ali é que só os vivos podem acordar do sono. O Senhor está falando com a igreja, o Senhor está falando com o seu povo. Quando o crente ele adormece espiritualmente, ele começa a viver como aquele que não tem vida espiritual, como aquele que está morto. Aquele que está morto lá fora, vivendo no pecado, vivendo no erro, vivendo para os desejos da carne, sem Jesus, ele está morto. Quando eu e você adormecemos espiritualmente, nós começamos a dormir entre os mortos. É como se a nossa vida e a vida do morto fosse semelhante. Você pega uma pessoa dormindo e uma pessoa morta e coloca lado a lado. Se o que está dormindo não se mexer, você pensa que os dois estão na mesma condição. O que o Senhor está falando para mim e para você? Mantenha-se vivo diante do pecado. O que mata o crente? A conformação com o mundo. Por que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, que irmãos? Entendimento. Essa renovação do entendimento, ela tem que ser constante, irmãos. Nós temos que renovar nossa mente constantemente, porque uma vez que você foi salvo, você foi justificado no ato da salvação, mas você não foi feito perfeito, você está num processo de santificação. Salvação não é só justificação, salvação também é santificação. Isso é um processo. O primeiro aspecto da salvação é um ato. Deus te salva, escreve o seu nome no livro da vida, te limpa do pecado original, zerou. Mas a salvação de você mesmo, ser salvo da sua carne, ser salvo de um coração pecaminoso, ser salvo de uma vida que se acostumou com o erro e com o mundo, isso é um processo. Deus está te salvando todo dia, de você mesmo. Amém? Você consegue entender isso, irmão? Levanta a mão quem está entendendo aí. Salvação não é apenas a salvação do inferno. A salvação, ela é uma salvação processual. E tem muito crente que está usando o seu livre-arbítrio de forma errada e não está deixando Deus desenvolver o processo de aperfeiçoamento através da santificação. Então tem muito crente que está lá fora. Tem muito crente que não consegue estar na presença de Deus, porque ficou chato, porque ficou difícil, porque o coração está tão apegado com aquilo que é de fora, que não tem prazer nas coisas de dentro. E isso mostra que as pessoas estão caminhando a passos largos para um afastamento de Deus, para uma apostasia da fé. Eu pergunto à igreja que está aqui: nós estamos mais perto de um avivamento ou de uma apostasia nesse tempo que antecede a iminente volta de Cristo? O que os irmãos acham? Avivamento ou apostasia? Lárcio? Apostasia. Alguém mais concorda? Pois é, irmãos. Jesus disse que se ele não abreviasse aqueles dias,
Até mesmo os escolhidos poderiam apostatar da fé. Por quê? Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde a nossa mente, ela está muito mais familiarizada com o mundo do que familiarizada com o reino de Deus. A gente tem muito mais facilidade de se relacionar com as coisas de fora do que com as coisas do reino, do que com as coisas da palavra, do que com os costumes da palavra, ao invés dos costumes do mundo, as manias do mundo, os modismos do mundo. Muitas vezes nós estamos mais antenados com isso do que com os propósitos da palavra: santidade, retidão, amor sacrificial, justiça, né? Então, nós somos salvos pela graça, mas nós temos que viver em justiça, né? Nós temos que viver em retidão, nós temos que viver em adoração, nós temos que exercitar o amor sacrificial, nós temos que negar a nós mesmos a cada dia. Mas é fazendo isso que nós permanecemos vivos para Deus e mortos para o mundo. O problema é quando nós estamos mortos para Deus e vivos para o mundo. Esse é o problema. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho é um Evangelho de morte, irmãos. Aquele que foi batizado com Cristo, foi batizado com Cristo em semelhança da sua morte, para ser ressuscitado com Cristo a semelhança da sua ressurreição, de modo que aquele que está em Cristo deve viver uma nova vida. É o que está escrito na palavra. Então, quando Davi disse: eu preciso sobreviver, eu preciso me manter vivo, vivo fisicamente, vivo espiritualmente. Será que você está vivo espiritualmente? Religiosidade não é espiritualidade, não confunda. Pastor, eu estou na igreja. Pode ser que você esteja na igreja, mas isso não quer dizer que você esteja vivo espiritualmente, né? É bom estar na igreja, melhor que você esteja na igreja do que você estar lá fora, mas estar vivo espiritualmente vai além disso. É isso que eu quero dizer, vai além. A Bíblia diz que eu tenho que morrer para o mundo, para viver para Deus. É isso que o cristianismo faz conosco. Ele sepulta o velho homem, para que um novo homem ou uma nova mulher possa viver no lugar daquela que vivia antes. O cristianismo não é um remendo, é um novo nascimento. Amém, irmãos? Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, importa nascer de novo. Deu um nó na cabeça do religioso, porque ele começou a pensar nas coisas materiais, ele começou a querer entender aquilo pelas vias materiais. Como pode um ser humano entrar de novo no ventre da mãe e nascer? Ele pensou por esse aspecto, ele não entendeu que é nascer espiritualmente. Irmãos, eu e você temos que ficar vivos em 2023. Muito crente, infelizmente, pode morrer em 2023, morrer espiritualmente, morrer diante do pecado, morrer para o reino de Deus, morrer, irmãos, na sua fé. Tem muitos crentes morrendo, o corpo está andando, a pessoa está caminhando, mas por dentro ela está morta, espiritualmente, tem sangue nas veias, o corpo caminha, mas a alma está morta. Então tem muita gente assim. E você está vivo, não só fisicamente, mas espiritualmente? É uma pergunta que eu quero deixar para você. 2023, se você quer que os momentos difíceis da sua vida se tornem um ponto de partida para uma caminhada vitoriosa com Deus, entenda que o momento da dor e da dificuldade é uma oportunidade para Deus revelar quem você é diante das pessoas. Você precisa ser a mesma pessoa no momento da bênção, no momento da vitória, e também no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da perda. Você precisa ser a mesma pessoa. Irmãos, Davi, ele havia passado pela glória, todo mundo viu ele na glória, todo mundo viu ele como um guerreiro vitorioso, e aí viram nele um homem humilde,
viram nele um homem fiel a Deus, viram nele um adorador, viram nele um homem de fé. Mas aí chegou o momento da dificuldade, chegou o momento da caverna, chegou o momento em que Davi não estava mais na glória, agora estava por baixo, fugindo, tentando sobreviver à perseguição de Saul. Mas tinham ali 400 pessoas observando a sua vida, dizendo: agora nós vamos ver se Davi é fiel a Deus de verdade, agora nós vamos ver se Davi é um adorador de verdade, agora nós vamos ver se Davi realmente é comprometido com Deus de verdade. Porque, irmãos, é fácil a gente se comprometer com Deus quando tudo está bem, sim ou não? E quando tudo está mal? E quando chegam os problemas? E quando chegam as dificuldades? É aí que verdadeiramente você vai provar, na essência do seu caráter, quem você é para as pessoas. Às vezes a gente pensa que Deus permite as situações difíceis para Ele provar o nosso coração, para Ele saber quem nós somos, e não é isso, irmãos. Vou fazer uma pergunta: Deus precisa provar o Larison para saber quem o Larison é? Hein, Jorge? Ele já não sabe quem é o Larison? Ele não precisa provar o coração do Larison para saber quem o Larison é. Mas muitas vezes ele passa o Larison numa situação difícil para revelar para as pessoas quem é o Larison. Não é para Deus saber da fidelidade que está no coração do Larison, é para revelar às pessoas a fidelidade que já está no coração do Larison, é para revelar para as pessoas o compromisso com Ele que já está no coração do Larison. É como se Deus quisesse dizer assim: ó, você viu aquele Larison que estava lá por cima, me servindo quando tudo estava bem? Ele é a mesma pessoa quando ele está por baixo. Não são as circunstâncias que definem quem ele é. Ele é a mesma pessoa quando ele está por cima e também quando ele está por baixo. Então, muitas vezes, a caverna de Adulão é um momento na nossa vida para Deus revelar quem nós somos, irmãos. É no momento da dificuldade que as pessoas vão ver quem você é de verdade, vão ver realmente a sua fidelidade, o seu amor, o seu compromisso com Deus. Porque quando tudo vai bem é fácil ser crente, quando tudo vai bem é fácil ser fiel a Deus, quando tudo vai bem é fácil ter compromisso com o Senhor. Mas é no momento da dificuldade que Deus quer ver isso, né? Que Deus quer mostrar isso aos outros através da nossa vida. É fácil servir a Deus quando a nossa saúde está 100%, quando a nossa saúde não está, né, Davi? Não é, né, Davi? Mas você, Davi, saiba de uma coisa: com saúde ou sem saúde, você é a mesma pessoa. Permaneça fiel a Deus, permaneça firme no Senhor, permaneça adorando ao Senhor. Assim, irmãos, deve ser na nossa vida. Às vezes chegam coisas na nossa vida que a gente não entende, que a gente não compreende, e às vezes que a gente não quer aceitar. Só que a gente tem que permanecer firme. Isso não pode tirar do nosso coração a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé em Deus, o nosso compromisso com Deus. Então Davi, ele passou por uma situação que ele não estava entendendo. Ele passou por uma situação difícil, de estar sendo perseguido, de estar jurado de morte, mas ele cria. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, e ele sabia quem ele era como ungido de Deus. Deus me ungiu, então ele vai me sustentar. Eu quero dizer para você nessa noite: você é ungido de Deus, você é ungida de Deus. Assim como Davi, Deus também vai te sustentar. Assim como existe a dificuldade, também existe o momento da vitória, existe o momento da bonança. Se você quer viver um momento de renovo com Deus, uma caminhada de vitória com Deus, aproveite os momentos difíceis para estreitar os seus relacionamentos familiares. Quem tem família aí? Tudo está bem na tua casa? Diz a palavra de Deus que naquela caverna, o versículo 1 diz assim:
E ouviram seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Ou seja, Davi estava ali e a família dele estava com ele. 2023, esteja com a sua família. Caminhe com a sua família. Se alguém da sua família estiver numa caverna, desça até essa caverna e diga: eu estou aqui com você. E se você estiver na caverna, eu quero profetizar que a sua família vai descer e vai estar com você na caverna. Mas aproveite esses momentos para estreitar os laços de relacionamento familiar, para estar mais perto da sua família. Deus não deixou Davi sozinho. Ele estava na luta, mas Deus colocou a família dele ao lado dele. E depois Deus colocou 400 homens ao lado dele, endividados, em aperto, coração amargurado, mas estavam lá. O que eu quero dizer com isso para você? Que 2023 Deus não vai te deixar sozinho. Amém? Deus vai colocar estrategicamente pessoas na sua vida, não para te julgar, não para te apontar, não para falar mal de você, mas para dizer: eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou cheio de problema na minha vida, mas eu estou do seu lado. Porque foi isso que aqueles homens fizeram. Estamos endividados, em aperto, coração amargurado, mas nós estamos com você. E às vezes Deus vai colocar ao seu lado pessoas com problema. E essas pessoas com problema serão pessoas que Deus vai usar para te ajudar a vencer os seus problemas. Porque, irmãos, é no encontro, é na unidade que muitas vezes nós encontramos solução, tanto para o problema do outro, como para o nosso próprio problema. Aqueles homens precisavam de Davi, e Davi precisava daqueles homens. Lá na frente eles se tornaram os maiores guerreiros de Davi, mas Davi precisou estar com eles na caverna, e eles precisaram estar com Davi na caverna. Sabia que é na dor, na dificuldade, que se constroem as amizades mais fortes? As amizades mais fortes não se constroem na festa, se constroem no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento em que as coisas estão difíceis para todo mundo. É ali que as verdadeiras amizades nascem e se tornam amizades para a vida toda. Ali Deus construiu um relacionamento profundo de amizade entre Davi e aqueles homens. Eu quero profetizar na sua vida que em 2023 você vai construir relacionamentos profundos de amizade com pessoas que caminham ao seu lado, em nome de Jesus. Queridos, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que momentos difíceis todos nós passamos. Os momentos, eles são passageiros. Guarde o que eu vou dizer: os momentos difíceis da nossa vida são passageiros, mas a bênção de Deus é permanente. Amém? Amém? Quem toma posse disso na sua vida? Os momentos difíceis são passageiros, mas a bênção é permanente. Deus não tira a bênção de você, ela está sobre você. Até a consumação dos séculos, até você findar a sua história nessa terra, você está debaixo da bênção de Deus. Então entenda, entre aquilo que é passageiro e aquilo que é permanente, vai prevalecer o que é permanente, vai prevalecer a bênção de Deus na tua vida. Davi era abençoado, passou por momentos difíceis, mas ele era abençoado, e no final a bênção prevaleceu. Então eu quero que você fique em pé, nós vamos estar orando.